O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, e põe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar o manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada, e disse: retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Esta notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, o Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Portacelli. Sejam todos bem-vindos à casa da Mãe de Misericórdia. Caríssimos, o Evangelho, ou melhor, a primeira leitura, retirada do profeta Oséias, o tema principal do profeta Oséias, da profecia de Oséias, vai ser a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo de Israel, a infidelidade dos israelitas. Por isso que Oséias vai usar muita figura da esposa adúltera, que abandona o seu esposo para ir atrás de amantes, representados aqui pelas divindades pagãs, no caso, Baal. Eles vão atrás de uma promessa de prosperidade material, já que Baal era a divindade cananeia, era o Deus que os cananeus tinham como o Deus da fertilidade, que mandava chuvas, que fazia a natureza render, frutificar. Então, hoje muitos correm atrás destes Baals, que tem os seus pregadores, que, para nossa surpresa, ocupam a sua boca com o nome de Jesus, seguram as Sagradas Escrituras na mão, mas cultuam a Baal, aos Baals. São os pregadores da teologia da prosperidade. Padre, tem alguma coisa errada em a gente querer prosperar, em a gente querer melhorar de vida? Claro que não. O que há de errado é fazer disso um absoluto em sua vida, o objetivo da sua vida, porque você vai perder todo referencial moral e ético. E aí, em vez de você ganhar a vida, vai perdê-la. Porque o próprio Jesus nos adverte: buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. E quando os apóstolos questionaram Jesus: Senhor, nós estamos deixando tudo para vos seguir, família, propriedades, trabalho, o que é que ganharemos? Jesus dirá: 100 vezes mais aqui na terra,
com perseguições. E na eternidade, o céu, sem perseguições. E por que aqui na terra nós haveremos de enfrentar perseguições? Por um motivo muito simples, minha gente. Este tempo dos homens, este Cronos, é passageiro e é imperfeito pela sua própria natureza. É imperfeito pela sua própria natureza. Por isso que a imitação de Cristo, Tomás de Kempis, na imitação de Cristo, vai dizer que o mundo é o lugar das imperfeições. O lugar das imperfeições. Mas o Senhor quer que nós sejamos santos, perfeitos, ainda aqui na terra, o que nos dá muito trabalho. Porque se o mundo é o lugar das imperfeições, o nosso primeiro pensamento é dizer: vamos deixar assim mesmo, o mundo não tem jeito, não adianta fazer nada. Nada disso. Não é essa a postura do cristão. Qual é a postura do cristão? É lutar para superar as imperfeições do mundo, e a começar em si mesmo, na sua própria pessoa, para poder ajudar o irmão. Ou seja, nós temos que nos tornar instrumentos da misericórdia de Deus. Instrumentos da misericórdia de Deus. Não podemos querer a misericórdia só para nós. E isso exige de nós abandonarmos as infidelidades às quais o mundo nos chama e nos tornarmos fiéis a Deus. Então esse processo de santificação, de nos conformarmos à vontade de Deus, é um processo trabalhoso, exigente, no qual nós vamos sofrer perseguições. Veja que na coleta da missa de hoje, coleta, minha gente, são essas orações que a gente começa por oremos. Viu? A gente chama coleta. Por que chama coleta? Porque o padre colhe as intenções dos fiéis e as leva para Deus. Quando a gente celebra a missa na forma extraordinária, isso fica evidente, né? Porque o padre celebra verso Dei, né? Então ele está à frente do povo, oferecendo a Deus as preces e as orações. Tá vendo? Por isso que chama coleta, né? Já viu que a gente faz esse gesto com as mãos? Colhe para apresentar a Deus. E na coleta da festa de Santa Paulina, diz assim: ó Deus onipotente e eterno, que exaltais os humildes e simples, e conduzistes a Santa Paulina pelo caminho da santidade, através, olha o que tem no caminho da santidade, através da provação, do trabalho humilde e da oração constante. Está vendo como é feito o caminho da santidade? Provação, trabalho humilde e oração constante. É assim que o Senhor nos leva a nos santificar. É um caminho ascético, difícil. E se você ler a vida dos santos profetas e a vida dos santos, nós veremos que eles tiveram muitas dificuldades pessoais. O profeta Oséias, na sua vida pessoal, teve uma esposa que lhe foi adúltera, que lhe foi infiel. Pelas leis judaicas da época, ele tirou o direito de expor essa mulher publicamente e exigir que ela fosse apedrejada até a morte. Mas o Senhor impôs ao profeta que ele procurasse se reconciliar com esta mulher e recompusesse o seu casamento, a perdoasse, lhe estendesse a mão, vencendo o seu orgulho masculino natural.
indo além do simples direito. Ele teria o direito de exigir a morte dela, mas ele resolveu agir com misericórdia, dar uma oportunidade para ela se regenerar, como Deus fazia com Israel. A história do povo da antiga aliança é uma história de fidelidade de Deus e infidelidade do povo. Então o profeta foi colocado no caminho da humilhação. Ele teve que mortificar o seu orgulho para cumprir a vontade do Senhor, que era que ele se reconciliasse com a esposa adúltera. Esse exercício da misericórdia é que é o diferencial do cristianismo. Agora, uma coisa que eu recomendo a todas as pessoas que estão conseguindo uma segunda chance na vida, seja com o marido, seja com a esposa, seja com o pai, seja com o filho, seja com um amigo, seja um administrador público ou privado, que está recebendo uma segunda oportunidade, aproveite-a, não jogue fora a graça. Você já jogou a graça fora uma vez, não jogue agora, porque Deus é misericordioso, nós sabemos disso, mas muitas vezes nós homens, nós seres humanos não conseguimos ser. Ficamos magoados, guardamos ressentimento, queremos vingança. Muitos falam justiça, né? Mas não é justiça que está no coração dessas pessoas, é vingança mesmo. Não se preocupe em recuperar a pessoa. Já diz logo que bandido bom é bandido morto. Isso não é cristão. E o resgate da pessoa, onde é que fica? Não, esses corruptos têm que ficar na cadeia, apodrecer, morrer de fome. Isso não é cristão, isso não é justiça, isso é vingança. E a justiça do homem, já diz a Escritura, não satisfaz a justiça de Deus. Então você que está tendo a oportunidade de refazer a sua vida, de superar algum erro que você cometeu, que à luz da justiça pura e simples, o certo seria você sair da sua casa, sair da sua empresa, ser afastado da sua família ou do convívio da sociedade. Se você encontrou alguém que está disposto a ser a mão misericordiosa de Deus na sua vida, agarre essa mão, não largue essa oportunidade, não jogue a graça fora. O próprio Jesus diz lá em Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei, cearei e passarei a noite contigo. Mas se Jesus bate na tua porta e tu não abres, ele vai adiante. E quando será que a graça vai bater de novo na tua porta? Me diz. Quanto tempo ainda levará, se der tempo ainda? Que a misericórdia de Deus é infinita, mas a nossa vida não é. A nossa vida aqui na terra é contada e medida, tem começo e fim. É esse o tempo da graça que nós temos para viver a misericórdia e ser a misericórdia de Deus no meio do mundo. Por isso que nós temos que nos dedicar, pedir a Deus a graça e fazer a nossa parte. Nossa parte é suportar as provações, aguentar os trabalhos humildes, e a oração constante. A oração constante. Padre, por que Jesus não faz os milagres que ele fez naquele tempo para mim? Você tinha a fé do pai da menina que morreu? Você tem aquela fé? Você tem a fé da hemorroísa? Como é que você quer que Jesus faça alguma coisa se você não faz a sua parte? Mas ele não é todo poderoso. Ele é todo poderoso, mas ele respeita a nossa liberdade.
E ele já fez 99%. Nós precisamos fazer o nosso 1%. O nosso 1% é isso. É aguentar as provações, aceitar os trabalhos humildes que o Senhor nos concede e a oração constante. Você está fazendo isso? A hemorroísa fez. O pai da menina fez. Santa Paulina fez. Faça isso. Façamos isso, meus irmãos. E o Senhor fará maravilhas na nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.